Nós vamos começar com o professor José Eduardo de Salles Rosselino Júnior. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Unesp, mestre e doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp, pelo IE, e é professor associado da UFSCar, em Sorocaba, no programa de pós-graduação em Economia. Atua na área de Economia, com ênfase na Economia Industrial, objeto hoje, Economia da Inovação, Internacional e Desenvolvimento Econômico, em temas como Política Industrial e Tecnológica, Economia da Tecnologia, Internacionalização Produtiva e Estratégias Nacionais de Desenvolvimento. Então, mais uma vez agradecendo, José Eduardo, pela presença aqui, uma satisfação, e com a palavra, fique à vontade. Salva de palmas. Muito obrigado. Eu vou lá para poder ver também. Então eu consigo avançar aqui. Isso, da direita, do meio isso aí. Maravilha, maravilha. Bom, então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouco sobre algumas ideias que a gente vem desenvolvendo nas nossas linhas de pesquisa com colegas que fazem parte também da ABIN. Então, as ideias que eu vou apresentar aqui não são minhas, são ideias que a gente desenvolve coletivamente, né? E representando aqui a nossa Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, que eu convido a todos vocês para que conheçam o nosso site lá, entrem no abin.org, que ali vocês vão ter informações sobre a nossa associação, né, e a possibilidade de vocês também, quem sabe, de atrair vocês também para a nossa associação, para os nossos encontros anuais, né? Então, lá tem, inclusive, o histórico dos encontros anuais da ABIN. O último aconteceu recentemente em Goiás, na Federal de Goiás, né, em Goiânia. Então, estou aqui junto com o meu colega, companheiro aqui, o Walter Schima, professor da UFPR. Eu não sei se eu fiz a melhor opção para essa apresentação de hoje. Eu fiquei muito em dúvida do que fazer, para quem que eu estaria falando, se eu estaria falando mais para colegas, se eu estaria falando para alunos de pós-graduação, alunos de graduação. Eu optei por fazer um panorama geral. Eu vou ter que correr até pelo adiantado da hora, a gente já está atrasado, né? E, professor, vocês sabem, a hora que começa a falar, a gente é meio programado para falar 2 horas, então eu não posso fazer isso aqui, vou tentar ser o mais breve possível, muito embora, como eu disse, aqui eu faço uma panorâmica sobre diversos temas, na verdade. Então, é sempre uma vontade muito grande de falar um monte de coisa num período curto de tempo. Eu espero que não fique muito caótica a minha apresentação. Deixa eu até cronometrar aqui. Legal. Então, qual que é o plano aqui, né? Primeiro, alguns pressupostos da nossa abordagem, né? Eu digo nossa porque também estou me referindo, de certa forma, à própria linha que a gente trabalha na ABIN, né? Estrutura produtiva importa. Então, nós somos, digamos, estruturalistas. A gente entende o processo de desenvolvimento econômico como um processo de mudança estrutural. Não existe desenvolvimento sem mudança estrutural. E essa é, na verdade, a própria razão de ser da política industrial, né? Para a gente olhar para o Brasil, a gente precisa de reindustrialização, a gente precisa retomar a complexidade que a estrutura produtiva brasileira já teve, não nos mesmos termos, e esse é um ponto que eu vou tentar definir aqui, mas a gente defende a indústria como meio e não como fim. Isso é muito importante. Eu sou economista industrial, eu não sou industrial. Eu não ganho dinheiro nenhum com a indústria, eu não ganho dinheiro nenhum com a política industrial, não ganho nada com isso. Mas a gente entende a indústria como um meio para quê? Para alcançar uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade que ofereça uma vida, vamos dizer, mais generosa para a população. Então, para a gente, a indústria, quando o cara defende a indústria pela indústria, eu estou fora. Eu defendo a indústria porque eu entendo que ela é meio e não fim. E o mundo no qual nós vivemos é um mundo que está em transformações importantes, do ponto de vista tecnológico, industrial, produtivo, da forma como se organiza a produção. E isso afeta e altera as condições para a superação do subdesenvolvimento, que é, na verdade, como eu tentei apresentar aqui, a ideia
que a gente defende aqui, né? O princípio que nos guia aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação bem geral sobre a discussão sobre política industrial, alguns conceitos sobre política industrial, alguns conceitos fundamentais. Depois vou tratar um pouco dessa encrenca que nós vivemos hoje no mundo. Quer dizer, o mundo hoje é um mundo em transformação, é um mundo que passa por tensões que vão para a geopolítica, discussões sobre desdolarização da economia, indústria 4.0, e a gente vai tentar amarrar um pouco essas coisas nessa contextualização, que tem, na nossa perspectiva, como elemento fundamental, talvez não, a minha ideia é que a emergência da China, olha a emergência aqui, professor, a emergência da China como uma potência industrial e progressivamente uma potência tecnológica é o fenômeno mais importante da economia mundial nesse primeiro quarto de século. E associado a essa emergência da China, nós entendemos que há uma série de transformações importantes que condicionam as nossas condições de superar o subdesenvolvimento. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, começamos por aqui, política industrial, alguns conceitos fundamentais. Né? Política industrial é um dos temas mais controversos da ciência econômica. Nossa ciência, né, que é uma ciência com necessárias adjetivações, mas é uma ciência, ela é caracterizada por diversas controvérsias. Nós temos diversas linhas de pensamento, temos diversas tradições de pensamento, né? E ocupa um lugar muito importante exatamente nesse debate que vai ser inconcluso sempre entre perspectivas mais liberais do funcionamento da economia e perspectivas que nós podemos chamar mais desenvolvimentistas ou intervencionistas. Por quê? Porque na economia, como ensinou o Pércio Arida num texto clássico dele lá, né, não há superação positiva de controvérsia. Essa é a grande verdade, né? Quer dizer, a nossa ciência é uma ciência em que visões diferentes convivem. Isso, ao mesmo tempo, torna a nossa ciência difícil, especialmente difícil, né? Teoricamente, isso significa que nós temos uma soft science, mas a soft é mais hard do que a hard science, exatamente em razão da complexidade do sistema econômico, como nos provocou de forma tão interessante o professor Bernardo, né? Então, olha lá, não há superação positiva da controvérsia. Na economia, raramente tem um vencedor nos embates entre as ideias diferentes. O que há, na verdade, é um movimento pendular. Política industrial, às vezes, está à margem, às vezes está no centro do debate, e esse é o momento em que política industrial está com os holofotes direcionados a ela. No mundo inteiro se fala em política industrial, né? A gente fala em política industrial na nossa linha, na nossa tradição, há muito tempo, né? Mas hoje a gente voltou a ter um tema que é um tema da moda, um tema que está presente. Quem hoje se posiciona contra a política industrial está fora da moda. Então, nós voltamos à moda aqui com a política industrial, sobretudo a partir da crise financeira global, 2008, 2009, é uma virada importante, depois a própria pandemia e tal. E agora, mais especificamente, a rivalidade crescente entre Estados Unidos e China e tal, né? Então, inexiste uma definição consensual, há uma vasta bibliografia sobre política industrial, mas é difícil ter uma definição em conteste, uma definição consensual do que é política industrial. Tem várias visões, né? Visões de política industrial que definem no sentido da promoção de um ambiente mais market-oriented, o objetivo da política industrial como corrigir falhas de mercado, aprimorar o funcionamento do mercado, e outras visões que entendem política industrial também como um conceito mais abrangente, onde se inclui política macroeconômica, infraestrutura, política educacional e tal. Em geral, se costuma considerar a existência de políticas industriais horizontais e verticais, não é? Políticas industriais horizontais seriam aquelas que afetariam positivamente todo o conjunto de atividades produtivas. E há aqueles que defendem, por exemplo, que a política industrial deveria ser apenas a política industrial horizontal, ou seja, que não deveria escolher ou privilegiar atividades, setores, segmentos. E há as políticas verticais. Políticas verticais seriam aquelas que têm como alvos setores específicos, né, e que enfrentam, em geral, maior resistência,
tanto na academia quanto na política. Por quê? Porque significaria escolher, né? Escolher setores alvos, escolher setores que seriam privilegiados pela política. Eu, particularmente, acho essa distinção muito problemática. Na verdade, né, apoiado em outros autores, às vezes pega o Roderick, por exemplo, é muito difícil você falar em políticas que são horizontais. Se você fala em política educacional, por exemplo, política educacional é horizontal? Será? Será que ela não... Se eu formar mais engenheiros, eu estou beneficiando mais um setor ou outro? Se eu invisto em infraestrutura de transporte, todos os setores usam a infraestrutura de transporte da mesma maneira? Afeta, portanto, o custo ou a eficiência de todos os setores ao mesmo tempo? Não. Portos, então, saneamento. Né? Se eu for olhar as políticas que, em geral, são consideradas políticas horizontais, eu vou perceber que elas não são tão horizontais assim. Né? E nós temos, em geral, duas vertentes teóricas nesse debate sobre política industrial. As tradições mais alinhadas à abordagem neoclássica e aquela que é a abordagem schumpeteriana, neo-schumpeteriana ou evolucionária, que exatamente tem um entendimento aqui, o termo evolucionário vem disso, não é, professor? Que tem um entendimento que nos aproxima mais da biologia, que entende o processo de concorrência como um processo seletivo, que está mais afastado da física newtoniana, do equilibrismo da análise microeconômica, e entende mais o processo de concorrência como um processo de transformação, como um processo evolucionário, como um processo gerador de desequilíbrios e de diferenciação, e não de homogeneização e tal. Né? Então, a abordagem neoclássica entende quando se justifica a política industrial, ela se justifica para corrigir falhas de mercado. E a abordagem schumpeteriana, neo-schumpeteriana, evolucionária, tem uma perspectiva um pouco distinta, uma perspectiva mais alinhada à própria ideia de complexidade, com a importância das instituições, com a importância da competitividade sendo construída sistemicamente, não é isso? Onde o caráter sistêmico é destacado, portanto, aparato técnico-científico, ambiente regulatório, condições institucionais, né, que são fundamentais para explicar a mudança técnica, a inovação. Na abordagem schumpeteriana, a inovação acontece na firma. A firma é o locus da inovação, mas essa inovação não surge exclusivamente na firma. A firma não é isolada, a firma faz parte de um sistema complexo. Não é isso? Então, promover um ambiente competitivo adequado, não para a visão neo-schumpeteriana, não se resume à defesa da concorrência, mecanismos de defesa da concorrência, por exemplo. Né? Tem até uma discussão do Schumpeter Marco I, Marco II, sobre a questão dos monopólios e tal, que é um tema que eu não vou entrar aqui. Né? Mas, na abordagem schumpeteriana, esse sistema pode ser caracterizado por um ambiente de rivalidade que promova a inovação como forma de diferenciação competitiva. Não é isso? Algumas definições, o Chang, Rajun Chang, acho que é um economista que todo mundo já ouviu falar, ele é um economista meio, como se diz, popstar, é um cara que tem uma capacidade de falar para um público mais abrangente que o público só dos economistas, inclusive escrever livros muito interessantes para não economistas, mas ele tem trabalhos densos em teoria econômica, tem trabalhos mais densos também no tema da política industrial. E ele, em geral, critica essas visões que querem botar tudo dentro da política industrial. Né? A política de educação, a política de telecomunicação, a política... Não, a política industrial precisa ser tratado como um aspecto mais específico, ou seja, precisa entender política industrial como uma política industrial seletiva, uma visão mais estrita de política industrial. E essa também é a visão de um dos patronos da nossa ABIN, que é o professor Wilson Suzigan, né, uma figura que é muito importante no Brasil na temática da política industrial, e tem um livro bastante, a gente pode chamar até de um clássico já da política industrial, é Suzigan e Vilela, esse Industrial Policy em Brasil, que faz eu trouxe aqui só esse quadro onde ele tenta mapear essa distinção fundamental entre o que é política industrial na perspectiva mais neoclássica e a política industrial nessa perspectiva neo-schumpeteriana, evolucionária. Né? E o professor Suzigan também gosta de entender a política industrial num sentido mais estrito. Mas vamos separar a política industrial que está ali no meio,
né? Ela tem interfaces importantes com desempenho macroeconômico, com política macroeconômica, são condicionantes importantes da política industrial. A infraestrutura de ciência e tecnologia, educação, né? Políticas que são auxiliares, a política externa do país, política de comércio exterior, tudo isso é importante e afeta e interage em mão dupla com a política industrial, mas não é política industrial. Então, mais atualmente, a gente tem outra popstar aí da economia na área da política industrial, que é a Mariana Mazzucato, figura que tem tido bastante... Vou pegar uma aguinha aqui. Figura que tem tido bastante destaque também, e que também fala para um público mais amplo, né? E ela tem defendido, e isso tem sido considerado uma visão mais moderna, vamos dizer, ou mais contemporânea, de política industrial, que é política orientada a missões. É uma forma de escapar dessa história de política horizontal ou vertical. Quer dizer, entender que a política industrial ela deve ser orientada não a empresas ou setores, mas sim a solucionar questões, problemas sociais, desafios sociais importantes, né? O paradigma disso é a ida do homem à Lua, o projeto Apolo. É uma missão que trouxe, né, junto dela incentivos, estímulos para o desenvolvimento científico, tecnológico, várias empresas importantes emergiram desse movimento e tal, né? Hoje em dia a gente pode pensar nessas missões como, por exemplo, erradicar a pobreza, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade, a economia de baixo carbono, tudo isso pode ser entendido como missões importantes que podem orientar a política industrial. E aí escapa dessa dicotomia política horizontal, vertical, e eu acho uma abordagem muito interessante, e essa abordagem, em tese, é o que orienta a nova política industrial do atual governo Lula, desse governo atual. Nessa perspectiva da política orientada à missão, a ideia é a seguinte: a política industrial deve criar espaços de mercado, ela deve sinalizar, na verdade, para a iniciativa privada, a direção do crescimento, né? Então, a abordagem orientada à missão fornece uma direção para as expectativas de negócios e, assim, acaba influenciando nas decisões empresariais de investimento. Ao invés de corrigir falhas de mercado, o propósito é criar ou modelar mercados para direcionar o investimento privado. E eu acho que essa é uma ideia muito importante, né? A ideia é a seguinte: a política industrial, numa sociedade onde prevalece a iniciativa privada, onde prevalece a propriedade privada das empresas, ela precisa fazer convergir a racionalidade maximizadora do empresário com os objetivos de desenvolvimento nacional. Esse é o grande segredo da política industrial, né? E esse, na verdade, no nosso entendimento, é a tragédia do Brasil nos últimos anos. Se você olhar para o que aconteceu no Brasil em termos de regressão do padrão técnico produtivo do país, da estrutura produtiva do país, a desindustrialização do país, tem a ver com isso. Quer dizer, o caminho escolhido para a realização do desiderato da firma, que é a maximização do lucro, não convergiu com os objetivos de constituir uma estrutura produtiva mais complexa que nos direcione ao desenvolvimento econômico. Muito bem. Falei aqui que considero que a emergência da China está relacionado a vários aspectos que hoje condicionam a política industrial. Inclusive, algo que está presente nas discussões atuais hoje de políticas, mesmo no nível da política estadual, municipal, muitas vezes, que é o termo, e claro, nas corporações, na vida das empresas, que é a questão da indústria 4.0. Vamos tentar entender a relação entre esses elementos. A gente tem uma tese aqui, que temos alguns trabalhos publicados sobre política industrial na China. Eu vou mencionar alguns deles aqui. Esse daqui é um que saiu ano passado na REP, né, na Brazilian Journal of Political Economy, em que a gente discute política industrial, tecnonacionalismo e indústria 4.0, a guerra tecnológica China-Estados Unidos, né, onde a gente busca ali identificar os diversos momentos da estratégia de desenvolvimento da China, porque, de certa forma, é a emergência da China que empurra hoje uma reação em direção à política industrial nas potências ocidentais, mas também no Japão
e na Coreia do Sul. E o modelo chinês, quando a China inicia essa trajetória de emergência como potência, era muitas vezes visto em paralelo com o modelo da própria Coreia do Sul ou do Japão. A gente entende que é diferente. É diferente por quê? Porque o objetivo da China é diferente. Na verdade, o objetivo da China é um pouco mais ambicioso. A política industrial na China foi evoluindo em diferentes momentos e com diferentes objetivos, e ela vai adaptando a sua institucionalidade, os seus instrumentos de intervenção nesse processo. Então, o primeiro momento, que começa com as reformas do Deng Xiaoping, lá em 1978, com abertura e reforma, né, em geral, identificado como Made in China, quer dizer, a ideia aqui é transformar a China numa fábrica do mundo, né? A ideia é trazer a produção industrial para a China. Depois ela passa por uma segunda etapa, que é uma etapa na qual os chineses não querem apenas produzir produtos industrializados, eles querem ter a propriedade das empresas que produzem esses produtos industrializados, e se divide aqui também em dois momentos, que é a formação dos campeões nacionais, né, dos national team chineses, e depois a internacionalização, é o chamado Going Global. Essa figura nós criamos, mas ela sintetiza as ideias de um cara que é muito importante para entender política industrial na China, que é o Barry Knowlton. Ele escreveu The Rise of Industrial Policy in China. E agora os chineses estão nessa developed by China. Quer dizer, os chineses não querem apenas produzir, eles não querem apenas terem a propriedade, eles querem desenvolver, ou seja, uma ênfase schumpeteriana na centralidade da inovação e da tecnologia como vetores fundamentais para a continuidade do desenvolvimento. O objetivo qual que é? O objetivo é a fase 6, que na perspectiva de longo prazo da China coincide com o centenário da fundação da República Popular da China em 1949. A ideia deles é que em 2049 eles vão se tornar uma superpotência industrial, tecnológica, da internet. Eles estarão liderando a fronteira tecnológica. E essa é a diferença fundamental com o Japão e Coreia. O Japão e Coreia são estados desenvolvimentistas que querem alcançar o desenvolvimento. O projeto dos chineses não é alcançar, o projeto dos chineses é liderar essa fronteira tecnológica no futuro, né? Então, hoje eles enfrentam problemas, todo mundo aqui é bem informado, todo mundo sabe que desacelerou, depois de crescer por longos períodos a taxas de 10% ao ano, agora eles crescem 5%, não é pouca coisa, mas é 5%, desacelerou. Eles enfrentam problemas macroeconômicos, tem a ver com a crise do setor imobiliário na China, que é muito importante do ponto de vista fiscal para os entes subnacionais, é muito importante, claro, sempre contribuiu com uma parcela grande do desempenho do PIB e tal, está em crise, mas eles enfrentam outros problemas importantes. Um é derivado do próprio sucesso. Ninguém valorizou tanto salário no mundo quanto os chineses. A China barata acabou. Quer dizer, a ideia de que a China é o país da mão de obra barata acabou. The end of cheap China. Né? Do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de um país que se tornou um gigante de classe média. O mercado consumidor deles é gigante. Isso é sucesso, mas, ao mesmo tempo, isso exige uma alteração no modelo de desenvolvimento. Porque a atração de elos, de cadeias produtivas globalizadas, baseadas no custo da mão de obra, já não funciona mais, né? Então, e, claro, tensões crescentes no âmbito geopolítico, sanções americanas, dificuldades no acesso a bens de capital para semicondutores mais avançados, de 5 nanômetros, por exemplo, são barreiras que os chineses estão enfrentando em vários setores. O último agora é drones. A maior empresa de drone do mundo é a DJI, que é chinesa, e agora os americanos acabaram de proibir a DJI nos Estados Unidos. A resposta dos chineses é reforçar o mercado interno. Isso aqui foi uma ideia lançada em 2015, que é a ideia da circulação dupla, ou seja, diminuir a dependência do dinamismo externo e reforçar o mercado consumidor interno como estratégia para aumentar a resiliência da economia chinesa e acelerar a construção de uma economia baseada na inovação. Em nenhum país do mundo, política industrial e política de inovação ocupa o lugar de estratégia central, inclusive nos discursos oficiais do presidente, como é na China. Os chineses chamam o presidente deles de
Juxi. Juxi quer dizer chairman, como a gente fala, chairman Mao, tal, né? O Lula não é um Juxi, o Lula é um Zongtong, que é presidente. Todo mundo é presidente, só o Xi Jinping é um Juxi. Eu perguntei para a minha professora de mandarim, algum outro presidente é um Juxi? Aí ela parou assim, olhou para mim e falou, maybe Vladimir Putin. O Lula definitivamente não é um Juxi, ele é um Zongtong, é um presidente. A partir dos anos 2000, aliás, o Knowlton fala que só tem política industrial para valer na China a partir dos anos 2000. A gente tem diversas iniciativas importantes de políticas, todas elas voltando a essa ideia, a ideia do foco na inovação, de uma economia voltada à inovação. Eu botei setas, e algumas delas são as mais importantes. Aquela é o Medium and Long Term Science Technology Plan. O Made in China 2025, esse plano foi o plano que, na verdade, abriu os olhos do Ocidente para a China. Eu acho que os chineses erraram aqui, eles estavam indo pelas beiradas, aqui eles se expuseram demais. Né? Aquele ali, o IDDS, National Plan, Innovation Driven, como é que é? Innovation Driven Development Strategy, é o plano de desenvolvimento voltado à inovação e tal. E o plano agora, mais recentemente, para a inteligência artificial. O que eles conseguem fazer lá, que poucos países do mundo conseguem fazer, é coordenação. A política industrial depende de coordenação, o problema fundamental do Brasil. Depende de coordenação. Depende de capacidade de planejar e executar. A gente é bom de planejar, a gente faz planos lindos de política industrial, mas a execução, essa é uma das coisas que eu aprendi com o professor Suzigani. Ele fala assim, não avalia a política industrial pelo documento, vai ver o que aconteceu. Né? E eles conseguem fazer acontecer, eles fazem a estratégia, eles implementam a estratégia, porque eles têm mecanismos de coordenação da economia que ninguém tem. De coordenação das finanças, de coordenação das decisões de investimentos, porque eles têm um sistema bancário estatal, bancos públicos, bancos que funcionam, inclusive, como capital anjo para startups. Então, eles criam mecanismos extraordinários de investimentos e que eles dão papéis diferentes para as tradicionais state-owned enterprises, para as grandes empresas chinesas voltadas ao mercado local, para empresas de base tecnológica, todas elas inseridas no projeto. Isso aqui foi uma dissertação de mestrado que eu orientei lá na UFSCar, um aluno meu que fez uma comparação da política voltada à política industrial para a indústria 4.0 para vários países. Ele foi lá no IPO, pegou as patentes registradas por chineses, selecionou aquelas que estavam vinculadas às tecnologias da indústria 4.0 e a China é esse traço vermelho que vocês estão vendo aí. Isso aqui é o resultado do esforço inovativo deles, medido em patente. Tem várias discussões aqui, tem vários problemas de patentes como medida de inovação. É ruim, mas é o que tem. Né? A gente, em geral, não consegue fugir muito de patente para ver resultado. Uma questão que eu gosto de colocar é o seguinte, por que o Ocidente demorou tanto para reagir? Agora reagiu. O que a gente vê de política industrial na Europa, nos Estados Unidos, agora reagiu. Os americanos com semicondutores, com as estratégias que começam no governo anterior, mas que têm continuidade sob o Biden. Elas são menos ruidosas, elas são menos agressivas na verborragia do Trump para o Biden, mas na implementação elas são radicais, elas são violentas contra os chineses. Né? Mas eles demoraram, talvez eles tenham demorado demais. Talvez o Ocidente tenha demorado demais a reagir à emergência da China. A hipótese, que a gente pode brincar aqui, é que eles sempre subestimaram a China, porque eles nunca entenderam como funciona o sistema chinês. A China constituiu um sistema que é único. Você pode chamar de socialismo de mercado, que é o que eles se autorreferem como uma economia socialista de mercado, ou você pode chamar, que é o que os analistas ocidentais preferem, como um capitalismo de Estado. Fica ao seu gosto. Mas é um modelo diferente. Eu acredito que o instrumental teórico neoclássico não dá conta, o mainstream econômico não dá conta de entender a China, e por isso subestimaram a China. Aliás, mês passado agora, o Joe Biden perguntaram para ele da China, ele falou, "The Chinese economy is on the brink." A economia chinesa está à beira do precipício.
Ele acabou de dizer, vai quebrar. E estão prevendo que a economia da China vai quebrar nos últimos 25 anos. Eu publiquei um artiguinho no Jornal dos Economistas desse mês, lá do Corecon Rio. Quem tiver curiosidade, a gente fala sobre isso aqui lá. O artiguinho chama Marx, Keynes e Schumpeter reunidos em Beijing. A ideia é que, para entender a China, eu preciso ir para os clássicos. Quer dizer, ali tem um mecanismo que realiza a utopia keynesiana de socialização do investimento, com a Sasaki, sobretudo, que coordena o investimento das empresas estatais, mas também, né, a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento. Uma economia schumpeteriana, orientada pela inovação e, claro, oficialmente sob inspiração marxista. Aliás, o discurso de março agora do Xi Jinping na Assembleia, na abertura do Legislativo inglês lá, o termo que ele utiliza é o seguinte, a ênfase que ele deu é o seguinte, a saída para a China é a construção de novas forças produtivas. Quem já fez HPE aqui sabe do que a gente está falando. Novas forças produtivas é o termo que está nos clássicos, mas sobretudo no Marx da seção 4ª do Capital. Quer dizer, ele está se orientando, não é um acidente usar essa terminologia. Né? Qual a visão convencional de indústria 4.0? É a da McKinsey. É a visão de que, de repente, surgiu um conjunto de tecnologias novas, sistemas cyberfísicos, e que o mundo agora precisa lidar com isso, ver o que vai fazer com o emprego. Ou seja, é uma perspectiva de que as políticas dos países devem ser passivas para se adaptar a essas tecnologias que caíram de helicóptero, que caíram aqui sobre as nossas economias e nossas sociedades. Vou correr. A nossa visão não é essa, a nossa visão é que, na verdade, a indústria 4.0 é uma reação. Ela representa exatamente o retorno da centralidade de iniciativas explícitas de política industrial. O próprio termo indústria 4.0, tem gente que chama isso de quarta revolução industrial, eu odeio essa ideia, acho que não faz sentido nenhum, porque as tecnologias que estão na base da indústria 4.0 são as da terceira revolução industrial. Nós estamos falando de microeletrônica, estamos falando se você pega o texto do Luciano Coutinho de 92, ele está falando disso, de telemática, de sistemas eletrônicos embarcados, é disso que a gente está falando. Né? Então, é uma etapa avançada das transformações que vem desde o final do século XX, daquilo que a gente já convencionou a chamar de terceira revolução industrial. A indústria 4.0 é, na verdade, o nome que se dá, e nos Estados Unidos, manufatura avançada, a políticas nacionais, a estratégias nacionais, que tem qual objetivo? Mudar os determinantes da competitividade exatamente para preservar ou para reafirmar o papel de liderança industrial e produtiva que esses países historicamente tiveram, mediante a emergência da China como potência. Rapidamente, Brasil. Brasil é o... Né, a gente vê aqui o catching up e o falling behind. Né? Um país que, durante muito tempo, foi um exemplo para o mundo de superação do subdesenvolvimento, da construção de um sistema produtivo sofisticado, complexo, articulado, mas que passou por e aqui eu faço menção aqui a autores aqui da casa, né? Trabalho sensacional para quem quiser entender desindustrialização no Brasil, numa perspectiva aprofundada, porque é a perspectiva que considera a heterogeneidade setorial. Eu não gosto quando o macroeconomista trata de desindustrialização, porque a indústria é um bloco monolítico, e ela não é. A gente que lida com a economia industrial, a indústria tem heterogeneidade em termos de complexidade tecnológica, heterogeneidade em termos de salários que se pagam, intensidade de mão de obra, intensidade de tecnologia, intensidade de capital, intensidade de escala, e é muito importante olhar para isso quando a gente fala em desindustrialização. Trabalho sensacional esse daqui, de professores aqui dessa instituição, recomendo, para mostrar que a desindustrialização não é um fenômeno geral no mundo, nem é um fenômeno dos países desenvolvidos. Sequer a tal da desindustrialização natural se verifica quando a gente pega os setores intensivos em tecnologia. Se você pega a desindustrialização da Inglaterra, por exemplo, ou dos países europeus em geral, eles se concentram em setores que são os setores de alta tecnologia. Então, tem que ter essa visão de abrir a caixa preta aí do que é indústria. O caso brasileiro é um caso muito complicado. Por quê? Porque a gente foi um caso de sucesso quando o objetivo era... já a saudosa professora Conceição Tavares aqui, escolhi um trechinho em homenagem a ela, em que se fala aqui
do objetivo da industrialização por substituição de importações. Tanto ela quanto Lessa entendiam ali os objetivos, quando a gente olha para o plano de metas, quando a gente olha para o segundo PND, que vocês que já estudaram a economia brasileira, que o objetivo é construir os estágios superiores de uma pirâmide industrial verticalmente integrada, ou seja, o objetivo era construir aqui toda uma estrutura, tapar todas as lacunas da matriz industrial, olhando para o paradigma da segunda revolução industrial. Você olha para os Estados Unidos e fala, o que um país desenvolvido, rico, tem? O que falta para o Brasil ter? Falta insumos básicos, falta alumínio, falta metais não ferrosos, falta fertilizante, e a gente buscava era complementar a estrutura produtiva para copiar uma matriz completa. Quer dizer, a estrutura produtiva nossa visava reproduzir uma estrutura produtiva completa. Já vou acabar. O mundo que nós vemos hoje é muito diferente, e a política industrial precisa dar conta disso. A gente teve política industrial durante os 3 governos petistas anteriores, tem agora, mas eles não trouxeram bons resultados. E um dos motivos, no nosso entendimento, é que não está bem alinhado. Tem 2 textos que eu estou citando aqui, onde a gente discute um pouco isso. O mundo da fragmentação da produção, das cadeias globais de valor, que se afasta da visão tradicional de política industrial, que o objetivo é, de novo, restaurar os elos que nós perdemos. Não, nós precisamos de um novo paradigma do que é uma política industrial bem-sucedida. Vou pular aqui, que senão a gente não termina. Aqui uma taxonomia que a gente tem para pensar nos setores que devem ser alvo prioritário de política industrial, como é que a gente imagina que se deva mensurar o grau de efetividade da política industrial, o nível de capacitação tecnológica existente, considerar a estrutura que nós temos, a eficácia ou eficiência dos instrumentos de política industrial. E apontamentos finais. O sucesso da China é um sucesso de um país que foi capaz de se aproveitar do movimento de globalização e desenvolver uma política industrial que internalizou capacitação, que foi capaz de não apenas produzir, mas aprender a produzir naquelas etapas que nós mencionamos ali. E o Brasil, o nosso falling behind tem a ver com o movimento unilateral de abertura, acelerado sob condições macro adversas e persistentes e tal, de uma estrutura produtiva que foi construída num paradigma anterior. Eu vou parar por aqui, senão eu invado demais o tempo do meu colega do Shima aqui. Obrigado, pessoal. Bom, nós vamos dar continuidade. Deixa eu só fazer uma checagem visual aqui. Não, porque uma das autoras que o Zé citou, eu não estou vendo mesmo, não está mais, né? Mas estava aqui na sala antes. Estava aqui. Então, nós vamos dar continuidade. Quem montando aqui, Shima? Você vai virar aqui. O professor Walter Tadahiro Shima, ele é professor titular da UFPR, na graduação em Economia e no programa de pós em Políticas Públicas, é economista pela UFPR, com mestrado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, na Federal Rural do Rio, e o doutorado em Economia da Indústria e Tecnologia pela Federal do Rio. Foi Visiting Senior Fellow na London School of Economics and Political Science, membro da Associação Brasileira, né, inclusive, né, a motivação da montagem do nosso painel aqui, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, de 17 a 19, foi coordenador também, e experiência na área de economia, mudança tecnológica, em temas como economia de telecomunicações, concorrência, indústria 4.0, política industrial e relação universidade-empresa. Mais uma vez, Shima, muito obrigado pela sua presença, e também fazer um registro, porque não chegou a tempo para o cerimonial, né, da honrosa presença do sensei, o Yasushi Shima, né? Seja muito bem-vindo a essa nossa casa, o Shima, um grande amigo, parceiro de projetos aí Paraná afora. Muito bem-vindo, Shima. E depois o Walter toma a benção. Tá joia? Walter, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, então eu vou dar início aqui à nossa apresentação e inicialmente agradeço aí o convite da ABIN, reforço aí as palavras do Zé Roselino com relação à participação da nossa
nossa associação, abim.org. Quem tiver interessado nesses temas de estudos industriais, eu acho que no Brasil é a maior instância de discussão e participação e eventos a respeito. Né? Eventos não, né? Nosso evento anual, que é o Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. Então, eu acho que a interação aí com o pessoal é uma instância ultra importante para quem está interessado nesse tema. Agradeço também imensamente o convite da Ampec para participar aqui no evento e principalmente aqui em Maringá, que é a minha cidade, que não venho aqui há muito tempo, e um prazer estar aqui com meu tio, que é Shima também, e também nessa universidade onde meu pai se formou, que é a primeira turma, aí de 1961. Então, esse é um importante registro e interessante. Bom, então, pessoal, seguindo na linha, desculpa que eu vou ficar sentado, mas eu também, ultimamente, já faz algum tempo, inventei uma moda aqui com os alunos, em termos de material de aula, que é fazer mapas mentais, que é esse negócio aqui, e eu vou ter que ficar pilotando aqui, sentado é melhor. Bom, então, eu retomando aqui na linha do que o professor Bernardo apresentou, eu acho que eu e o Zé acabamos não combinando o jogo, mas acabamos nos organizando, porque o Zé fez uma apresentação conceitual, mais genérica, mais ampla, que acabou levantando a bola para mim. Então, somos dois jogadores de vôlei de dupla em que vai dar certo aqui o que ele disse. Né? Então, acabamos sem combinação numa organização. Obviamente que, por conta do tempo, e nessa organização fiz uma grande apresentação aqui, pelo tamanho que vocês estão vendo. Não vou percorrer todas elas, porque também acho pouco necessário em função do que foi dito. Então, pelo tema nosso, é o Brasil nas políticas industriais. Então, não vou retomar aqui, mas só quero dizer genericamente, dentro desses conceitos, o que o Zé colocou, é que o Brasil tem uma história muito relativamente longa, já desde, vamos dizer, a gente pode dizer que desde a vinda do Dom João para o Brasil, mais ou menos, ou vamos dizer então que desde o início do século XX, o Brasil tem uma história de política industrial, entre aspas, né? Se a gente considera que lá no Getúlio, a política industrial de proteção do café, se poderia ser política industrial de proteção do café, uma vez que proteção do café significava proteger a indústria, né, de ferramentas, instrumentos de processamento de café. Isso é uma ideia, né, que vem lá do professor Suzigan, que é ultra interessante. Então, para dizer, bom, nós temos uma indústria que surge do complexo rural cafeeiro para um complexo agroindustrial, então que já vem de uma política lá do início do século XX, né? E ao longo do tempo, então, você vai tendo diversas ações de política industrial que na literatura a gente tem amplamente relatado o fato de que o Brasil, em função disso, antes da guerra, mas do pós-guerra até os anos 80, o Brasil era um dos países que mais crescia no mundo. E eu gosto de dizer para os alunos, pessoal, pensem o que é o Brasil ser o país que mais crescia no mundo entre o pós-guerra e os anos 80. Pessoal, o que vocês compram hoje lá o Alibaba, capinha de celular, bugiganga? Então, relativamente, o Brasil era aquilo lá até os anos 80. Né? Ninguém fazia isso naquela época, mas era a mesma dimensão relativa de crescimento brasileiro.
né? Só para vocês terem uma ideia o que era isso. Bom, mas o que era isso até os anos 80? Isso vem lá do plano de metas. Vocês imaginem, né, o que era construir uma cidade do zero, num lugar do nada, construir uma cidade. O que era encher um lago Paranoá do nada. Pô, faraônico, né? Então, isso para dizer que o país fez política industrial ao longo da sua história. E vamos dizer que, para fazer política industrial ao longo da sua história, isso foi feito em função de Estado, né? Em função de condições institucionais, vamos dizer assim, a partir do Getúlio, Ministério do Trabalho, IBGE, CLT. Então, a gente pode ver na literatura que, quando Dom João veio, também se criou condições para isso. Então, em alguma medida, você pode dizer que tem política industrial a partir disso, ou condições institucionais a partir do Dom João. Ok, isso é uma discussão histórica aí. Mas, em última instância, então, a gente pode dizer que o Brasil, ao longo do tempo, foi desenvolvendo condições institucionais para uma política industrial, né? E, avançando rapidamente, você tem momentos no país em que vão se desenvolvendo, vão se estabelecendo políticas industriais e, como disse o Zé, há um movimento pendular, mas que há um predomínio de política industrial no país, né? E na ditadura, por mais que seja a ditadura, houve essa política industrial, né? Bom, mas aí as condições para isso, né, são as mais diversas. E vamos dizer que a última política industrial, estruturalmente complexa, vamos dizer, em termos de transformação, foi o segundo PND, e que, como disse o Zé, era de substituição de importações, que era olhar o que tinha o segundo paradigma e trazer para dentro do país, né? Ele falou adubos e fertilizantes, máquinas agrícolas. Então, o que os Estados Unidos têm, vamos trazer aqui, vamos substituir as importações. A indústria automobilística, a gente já vinha fazendo isso lá desde os anos 50, né? Então, nesse processo de substituição de importações, que já vinha lá do pós-guerra, lá do plano de metas, você tem nesse segundo PND, junto com isso, importantes ações, né, dentro do setor público de uma infraestrutura, né, com a Telebrás. Então, políticas de integração, as companhias estaduais de saneamento, Eletrobras, né, Angra 1, Itaipu, Embrapa, construção civil, né, Ponte Rio, rodoviária Anhanguera, o metrô de São Paulo, fortalecimento e crescimento da Petrobras. Então, o que eu quero dizer é que, se a gente olhar essas ações, você vai dizer, pô, nós tínhamos ações estatais muito fortes em termos de construção de uma infraestrutura e de uma condição de, como disse o Zé, assim, de criar uma condição para o investimento industrial, né? Isso é importante porque essas ações Telebrás, Planar, SESB, Eletrobras, etc., vão ser um grande carro-chefe que vão dar um empuxo do desenvolvimento, né? Vão gerar efeitos multiplicadores sobre a economia, ultra importante, e que vai fazer com que, por exemplo, em meados dos anos 80, a participação da indústria de transformação no PIB chegue ao auge de 22%. Vocês não se lembram, obviamente, mas a gente se lembra mais ou menos, alguns, que eu me lembro, estava no primeiro ano da faculdade, em 82, quando começou Itaipu, né?
e a Itaipu começou a ser construída no início dos anos 70. Quer dizer, em pouquíssimo tempo se construiu uma Itaipu, pessoal. Se construiu uma Itaipu. Eu falo isso em Curitiba. Em pouquíssimo tempo se construiu, até recentemente, a maior usina hidrelétrica do mundo. E eu falo isso em Curitiba, quem conhece Curitiba, para fazer uma reforma da linha verde ali em Curitiba, que é passar ali numa perimetral de Curitiba, está mais de não sei quantos mil anos parado para fazer uma reforma de uma linha verde ali de uma rodovia. Né? Então, é só para ter essa dimensão do que foi essa política industrial nesse período. Né? Mas, assim, então, quando a gente olha, né, o Brasil até os anos 70 não tinha nada de metrô, e começamos a fazer metrô. Eu me lembro que eu era criança, ia para São Paulo e ficava passeando de metrô com minha avó, para cima e para baixo, lá Jabaquara, Carandiru, porque era uma novidade. E, recentemente, não, tem aí na internet, você olha o mapa do metrô de São Paulo hoje, as linhas é uma coisa, e em Xangai, que não tinha nada de metrô naquele período, é uma aranha com 500 mil pernas para tudo que é lado. Em Seul, a mesma coisa. Então, o que foi? O que nós começamos, o que eles eram e o que eles fizeram de política industrial, de atuação estatal de crescimento. Né? Bom, então, nosso investimento nesse período é a nossa tradicional tripé, né? Aqui as estatais, as multinacionais, com a substituição de importações, e algumas empresas de capital nacional, que é a perna mais fraca, com firmas de menor intensidade tecnológica e uma estrutura de mercado mais pulverizada e menos internacionalizada. Isso que era o que ficou lá nos anos 80, essa foi a nossa característica lá dos anos 80. Bom, e depois, obviamente, nós sabemos, né, o que aconteceu, não vamos falar disso, dos detalhes, mas as razões do que aconteceram, e nós só vamos retomar novas políticas industriais depois de 30 anos. A tentativa de voltar aos treinos. Quando eu digo voltar aos treinos, é uma analogia ao que significa treinar, né? Quem me conhece sabe que eu faço judô. Judô é a minha segunda profissão, vamos dizer assim. Então, treinar e não treinar faz muita diferença. Ou não precisa ser judô, pode ser futebol, né? Quem joga bola, jogar e não jogar faz muita diferença. Então, enquanto você estava jogando em 1974 até início dos anos 80, é uma coisa. Você passa a jogar depois de 30 anos, é outra coisa. Né? Então, depois de 30 anos, com aquelas condições institucionais, a gente vai voltar a jogar bola, ou vai botar o kimono novamente e vai tentar lutar. Né? O que significa isso depois de 30 anos? Bom, então, é só essa analogia para dizer o seguinte, né? Que em 2004, né, não vou falar os detalhes, obviamente, mas tivemos essas três, a partir de 2004, 2006 e 2013, mais ou menos, a PITSE, a PDP e o Plano Brasil Maior, que as características da PITSE é o mérito em reintroduzir o tema da política industrial como elemento fundamental para o desenvolvimento. Isso aqui é uma frase do professor Suzigan, num dos textos dele, que é exatamente para analisar o que foi a PITSE. Né? A PDP, né, quando a gente analisa a PDP no documento, como diz o Zé, a gente analisa, tem política para tudo, tudo tem uma previsão para tudo, né? Mas que na prática teve pouco efeito, e aqui o Plano Brasil Maior, essa flechinha que era uma tentativa de continuidade, mas que não, a gente sabe que acabou acontecendo o que aconteceu no golpe, e, na verdade, do ponto de vista de longo prazo, da estrutura,
essas políticas aconteceram já no pós-FHC, pós-consenso de Washington, pós-privatização, pós-ortodoxia Palocci, pós uma política macro ultra restritiva, que, na prática, o crescimento que houve no período Lula 1 e 2 e Dilma não foi em função da política, mas foi em função dos PACs da vida, das outras ações de Copa e assim por diante. Então, vamos dizer, não estamos falando de políticas industriais reestruturantes, né? Estamos falando de um período aí também de câmbio valorizado, né? De uma indústria sem política, né? Em que, né, ao longo desse período, hoje a indústria de transformação no PIB é de 11%. Então, essas políticas do início do século XXI não levaram à reindustrialização num patamar tecnológico do terceiro paradigma e não mudaram a estrutura da indústria. Então, o que aconteceu? Depois do segundo PND, você não teve um desenvolvimento industrial permanente de forma a aumentar a capacitação da indústria, né, de forma que, a partir da substituição de importações, né, você pudesse reestruturar o tripé mais fraco que é a indústria nacional, em termos de capacitação tecnológica, e fosse capaz de mudar a indústria para um novo patamar tecnológico. A gente sabe que, a partir dos anos 80 e 90, a indústria ficou onde ficou. As tentativas, vamos dizer assim, de desenvolvimento de uma indústria nacional tecnológica do novo paradigma, que vinha com a Política Nacional de Informática lá do início dos anos 80, acabou lá nos anos 90 com uma absoluta amaldiçoamento, né, de que foi o maior desastre, né? Então, vamos dizer assim, que as indústrias, os setores industriais que tiveram alguma reestruturação ou que se desenvolveram melhor foram aquelas que estavam de capital nacional, que estavam subcontratadas da indústria automobilística como fornecedoras de maior parte de segundo e terceiro nível, aquelas que forneciam borracha, partes e peças da indústria automobilística, que algumas delas eram nacionais, né? Mas muitas delas subnacionais, multinacionais, como, por exemplo, injeção eletrônica é Bosch, né? Mas fornecedores da Bosch podiam ser nacionais, por exemplo, né? Então, a questão é a seguinte, mas e se, né, então, se a política industrial tivesse permanecido, a minha pergunta é, né, e se a gente tivesse corrigido a indústria de informática naquele período, né? Se as nossas... Eu estava no mestrado, na época daí que eu já comecei a ouvir falar de Home, Nardini, né, os caras que faziam máquina, ferramenta de comando numérico. Se esses caras tivessem tido uma política industrial numa perspectiva sistêmica, né, como é que esses caras estariam hoje, né? A Estrela, que fabria... Né, aqui uns caras que me vieram à cabeça, mas esses caras faziam máquinas complexas, do ponto de vista tecnológico, desenvolvido no país, né? Então, eu pergunto, o que teria acontecido com esses caras se tivesse havido essa política industrial nesse período 80, 90, né? Então, o país ficou estacionado em termos de proatividade e capacidade para aprimorar instrumentos de política, instituições de política industrial, né? Então, essas políticas que vieram pós segundo o PND, voltaram os treinos, o corpo já não era mais o mesmo, o pessoal já não corria a mesma coisa, o joelho já não funcionava. 30 anos depois, não funcionou, né? A tentativa houve, mas não funcionou.
O que você podia ter feito era continuar treinando lá atrás, de alguma forma. Mas você, né? E hoje, então, né, a nova política, a nova indústria Brasil do Lula 3. E o que é ela? O que é? É o restabelecimento da governança depois de 8 anos. Aí você parou de novo de fazer política industrial 8 anos atrás. De novo, oh, puta merda. Deixaram, cortaram o cara, né? Não vai mais jogar, não vai mais treinar, né? Vai preso. E agora, 8 anos depois, então, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial pela condução da política industrial. E aí, depois de 8 anos, né, na literatura, como disse o Zé, né, se difunde muito os conceitos das missões, né, com a Mazzucato advogando o papel ativo do Estado na formação e criação dos mercados por meio de inovações, né, políticas de natureza sistêmicas. Então, são grandes políticas, né, que não são horizontais nem verticais, e aqui a nova indústria Brasil estabelece essas políticas. Não vou ler elas todas. E isso aqui, ó, são essas missões aqui, nessas grandes linhas que o governo estabelece como missões, atuar nessas 6 missões. Bom, aí a grande questão, né, as críticas a respeito, os elementos indefinidos, que é bastante baixo volume de investimento, né, não há metas e prioridades, há um problema de coordenação, que é essa questão, o maior problema é a coordenação, né. Essas são as grandes críticas que eu ouço, coisas que eu vejo na internet, e foi uma das grandes discussões lá no Enem, em Goiás, né? A coordenadora lá, a Verena, teve lá, e eu já tinha visto na internet um bombardeamento nela sobre coordenação, financiamento, e o que, né, quais as metas, um monte de cobrança para alguém que está voltando a jogar 8 anos depois. Porra, como que você vai jogar? Como é que está teu joelho? Pô, né? Bom, ok, já vou falar nisso. E aí eu quero destacar a missão 4, que é o elemento fundamental aqui para mim, que é essa ideia aqui, ó, transformar 90% das empresas brasileiras, transformar digitalmente, né? Ou seja, digitalizar. E a minha grande questão aqui é como fazer isso. E é esse que eu acho que é o grande problema nosso, desse problema de como fazer isso. Que eu acho que os chineses sabem e ninguém sabe. Por quê? Nós sabemos, né? Quer dizer, nós não sabemos, porque o grande problema está aqui, ó. Usando tecnologias proprietárias como as nuvens estrangeiras, né? Nós vamos usar, os dados nossos vão ficar nas Amazons da vida, nos Googles da vida, as empresas vão colocar os dados lá nas nuvens dos caras, né? Então não há entendimento por parte dos policy makers sobre isso. Os caras não têm a mínima noção. E aqui, rapidamente, eu quero destacar um projeto que eu participei até o ano passado, envolvendo esse pessoal aqui, ó. Na Prefeitura de Curitiba, universidades, Agência de Inovação da Suécia, a Royal Institute of Technology da Suécia, Volvo, Saab, então o pessoal da Suécia. E a UTFPR fez um monte de estudos aqui sobre infraestrutura de fibra ótica, sobre cidades inteligentes. Não vou destacar aqui, fez vários estudos, várias oportunidades de estudos, envolvendo a prefeitura, né? Era uma oportunidade de estudos para estabelecer agendas de pesquisa e demanda para as cidades, né? Era um ambiente colaborativo com multinacionais,
instituições suecas, universidades suecas e obtenção de conhecimento intrafirma. Volvo, isso aqui era uma coisa que a gente sabe que é a maior dificuldade de obter informações intrafirma. Então, era uma oportunidade para desenvolvimento de nuvem pública, padrões e uma rede complexa de conexões tecnológicas. Só que, no final da história, a Prefeitura de Curitiba comprou um sistema, um pacote tecnológico francês de gestão e integração de dados municipais. Né? Institucionalmente, não há garantia de que abrirá os dados, e os policymakers estavam confiantes numa lei ex post sobre a abertura dos dados. Então, esse hipervisor é um pacotão tecnológico francês, uma camada que integra todas as tecnologias, todos os sistemas das diversas secretarias francês. Né? E vem lá, depois de nós, apesar de toda a discussão, o pessoal, mas pá, bom, depois eu posso detalhar isso aí. E aí eu quero dizer, por exemplo, que Maringá comprou um pacotão também de cidades inteligentes, a prefeitura, ela nem sabe onde é que estão os dados, isso daí eu vi isso ano passado. Então, o Sistema Nacional de Inovação tem potencial para você comprar pacotes. Né? Os policymakers no âmbito municipal e estadual precisam entender o significado da política industrial para esses casos e não entendem. E tem outros casos, né? Equipamentos de ressonância magnética da Philips, no sul da Bahia. Então, o Complexo Industrial da Saúde compra equipamento com dados que não são abertos, eles nem sabem o que significa a abertura dos dados, e assim por diante. Então, a grande questão é, para esse novo paradigma atual, né, para detalhar é necessário os desafios. Para detalhar esse desafio, é necessário entender que não basta digitalizar a economia. No caso, o D1 e o D2, para quem, né, pessoal, Calec, né? Sacola. Não basta somente implantar as máquinas e lock-in os dados nas nuvens internacionais, porque as máquinas serão apenas sucatas novas. Então, quando eu digo o D1 e o D2 precisam estar no país e abrir os dados e os sistemas, significa que, hoje em dia, não é mais substituição de importações, de digitalizar a economia, no sentido de digitalizar a inteligência artificial, não sei de onde. Essa inteligência tem que estar dentro do país, os dados têm que estar abertos. Né? Agora, paradoxalmente, no governo federal, uma trajetória importante de digitalização e aberturas dos dados, que é isso aqui. Ao longo do tempo, o governo federal, olha aqui, ó, desde 2000, tem diversas políticas de dados abertos e nuvem. Não, então, aqui ó, nós fizemos uma tese que eu estou orientando. Desde 2000, o governo, no SERPRO, na Rede Nacional de Pesquisa, vem desenvolvendo diversas políticas que vão fazer com que né, o Brasil é o segundo maior governo digital do mundo. O governo se tornou um importante ator na concepção e disseminação da computação em nuvem. DataPrev, SERPRO e RNP provém serviço equivalente a Big Techs. Né? Então, isso é uma coisa que... Por quê? Porque tem política ao longo de todo o século XX. E só para encerrar, né, por outro lado, do ponto de vista macro, esse é o ambiente que nós vivemos. Pró-ortodoxia, ajuste fiscal e juros elevados. O grande público é alimentado reforçando a ideia do equilíbrio das finanças domésticas. Então, o professor Paulo Nogueira, outro dia, postou esse negócio aqui, e eu estou reproduzindo, porque foi ele que postou.
Então, é isso que nós vivemos, né? Então, nós temos que dizer, pô, temos que eliminar essa história aqui. Se a gente vive esse ambiente, se esse é o clima que predomina, mas por que ele predomina? Porque ao longo de toda, aqui ó, tá essa linha aqui, por que ele predomina? Porque ao longo dos 80, 90, a perna mais fraca continuou fraca. Os caras que têm que liderar hoje o D1 da inteligência artificial, os Home, os Nardini, sei lá onde que os caras estão hoje, não tem mais. Quem que vai fazer tudo isso? Quem faz tudo isso é umas startups que estão aí, que a gente vê e tal, alguns casos bons de sucesso, mas esses caras aqui da perna mais fraca, né? Estão fracos ainda, continuaram fracos. Então, esse é o clima predominante. Mas, assim, no caso, a Mazzucato diz, as missões são inerentemente políticas. Não no caso as missões, mas o professor Suzigan já tinha dito isso, né? A política industrial ela é eminentemente política, né? Precisa de uma ampla entendimento da sociedade. Então, portanto, o ponto central é não devemos parar de treinar. Então, o cara começou a treinar 8 anos depois. Bom, tá detonado. Então, cobrar da Verena, meta, etc., etc., tem que olhar o copo cheio. Pô, estão começando agora, né? Pô, então, não dá para dizer, tem que ter meta, tem que ter coordenação, tem que ter isso, né? Então, treinando as correções ao longo do tempo, o golpe encaixa. Voltamos a treinar com 60 anos. Não é a mesma coisa que com 30, mas, né? Então, a questão é a seguinte, é continuar fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, estou colocando aqui essa imagem dos nossos livros tradicionais que a gente dá na graduação e na pós. O Zé falou também do Shang, que é o seguinte, né? Quando a gente mostra esse pessoal aqui, essa literatura, a gente mostra aqui, por exemplo, no Lin Shu Qin, que tem uma trajetória meio que linear, né? De etapas, ó, começou assim, assim. Bom, mas os caras fizeram isso permanentemente. Os caras estavam treinando, a China está treinando, como mostrou o Zé, desde 78. A Coreia não parou de treinar, está todo mundo treinando. E a gente vai. Quer dizer, que parar de treinar e voltar a treinar, a gente sabe que é difícil. Então, eu acho que essa que é a grande questão, né? Não devemos parar de treinar, né? E, para isso, precisamos garantir governos que propiciem permanente treinamento.